Iniciaremos agora com o tema Como viabilizar negócios e projetos na economia criativa. Ele é bacharel em economia, especializado em consultoria e gerenciamento de projetos, consultor cultural desde 2001. Foi conselheiro de cultura de Fortaleza e também do Ceará e viabilizou centenas de projetos, entre eles o NOIA, Festival do Audiovisual Universitário. Foi também consultor da Lei Aldir Blanc, em prefeituras cearenses, é professor de empreendedorismo criativo, diretor da Consultoria Cultural, especializado em viabilizar planos setoriais públicos e projetos da economia criativa. Receberemos agora, com a palestra Como viabilizar negócios e projetos na economia criativa, o economista, senhor Paulo Benevides. Boa tarde a todas, a todos. É um prazer estar aqui, né? Muito difícil falar depois do cartaz, né? Esse plano demonstrou muito bem o que é o setor cultural, qual é o mercado que a gente atua. Né? Eu, Paulo, venho desde 2000 trabalhando nesse mercado de uma maneira inusitada. Né? Até então, tinha uma empresa de consultoria empresarial, trabalhava com microempresas e montava microempresas aqui no Ceará, em São Paulo. E depois de vários anos lá em São Paulo, quando eu voltei, vi uma nave espacial, né, pousada ali na Praia de Iracema, que era o Dragão do Mar. E foi a partir daí, a partir de algum grupo de amigos que trabalhavam no setor cultural, que eu tive mais interesse em descobrir que mercado era esse. E montei uma empresa de consultoria cultural. Na época só tinha na Bahia e no Rio de Janeiro. Então, primeiro, tenho um conhecimento de ciências econômicas, e lá na economia, aqui na Federal, eles me ensinaram que cultura era supérfluo, que era um bem que nem era calculado na economia, porque a gente era um consumo da elite, do clero. Então, os economistas clássicos, Adam Smith e outros, eles achavam que não deveríamos, né, colocar a cultura como um setor da economia. E, mesmo assim, estudei, né, finanças, descobrindo como é que trata o valor, como é que trata o capital, e estudei muito o gerenciamento de projetos, para poder, né, entender como gerenciar projetos culturais aqui no Ceará. A partir daí, do conhecimento de consultoria e do conhecimento de marketing, foi que eu consegui desenvolver e pensar também os objetivos, né, de sustentabilidade, para aí sim entender muito bem das leis culturais e trabalhar com o mercado, que é o mercado dos artistas, o mercado cultural. A minha empresa, né, presta alguns serviços no mercado de planejamento estratégico, de desenvolvimento de projetos, cadastro em sistemas informatizados e a viabilização de recursos, execução administrativa e financeira e também prestação de contas. Isso aqui é o que qualquer escritório de projetos, qualquer festival, qualquer empresa que trabalha com produção cultural, né, ela tem que ter uma gama de profissionais ou alguns profissionais para desenvolver essa atividade executiva em seus projetos. Aqui são alguns dos mais de 100 projetos que já desenvolvemos aqui no Ceará. Né, entre eles, o que, né, gosto muito foi aqui, né, 4 jovens universitários da comunicação da Federal fizeram uma mostra de cinema em 2002 e quando foi em 2003, no Fórum do Governo, me chamaram para poder ajudar. E um consultor amigo meu, Paulo, um projeto ali que é a tua cara e tal, poderia ajudar os meninos? Aí eu, cara, eu estou vindo de São Paulo e na NOIA, né, é outra coisa. E aí os jovens, com brilho nos olhos, querendo realizar o projeto, diz: não, aqui é NOIA de Paranoia Universitária e gostariam que você formatasse esse projeto. E aí os universitários se formaram e deixaram a mim aqui como o noiadão, digamos, entre aspas, né, para poder desenvolver esse projeto. Agora, no ano passado, fizemos o grande encontro lá dos artistas de Jericoacoara, com o patrocínio do Mecenato Estadual. Né, em Capuí, estamos desenvolvendo o Plano de Desenvolvimento Territorial e Turístico de Capuí, né, um programa do governo federal para poder gerar mais desenvolvimento turístico na região de Capuí. E aqui são filmes que realizamos lá na Bahia, para a TVE da Bahia, né, também com apoio do Mecenato da Bahia por meio do M. Dias Branco, que tem uma sede lá. A Aldir Blanc foi uma lei emergencial que a gente do setor cultural descobriu, né, e sabia já disso que tínhamos um grande volume de recursos no Fundo Nacional de Cultura. Esse dinheiro serviria para aumentar, né, o capital do governo federal
E aí entramos com um processo com a Câmara dos Deputados e, a partir de várias, né, idas e vindas para o governo federal, conseguimos, há 2 anos atrás, colocar 3 bilhões de reais no mercado cultural, onde, né, minha empresa, junto com advogados e tecnólogos, ofereceram o desenvolvimento do plano, dos editais e prestação de contas com o governo federal em vários municípios aqui no Ceará. Desses, né, até mesmo eu concorri, fiz aqui um projeto de 7 seres, onde vários artistas plásticos filmaram, né, na época da pandemia, a produção da sua obra de arte e colocaram na internet, no YouTube. E aí o primeiro lugar aí teve 2.500 likes, o outro teve 2.000, o outro 1.900, terceiro lugar, foram 7, né, artistas. Com isso, né, gerou muita mídia e foi muito vantajoso mesmo com o valor pequeno desse projeto. A Semana de Artes aqui a gente desenvolveu lá em Salvador, porque eu sou de um bairro daqui de Fortaleza, o bairro José Walter. Então, né, batalhei muito, via muito artistas lá no meu bairro, e na década de 70 fizeram a Semana de Arte. Na década de 2000 eu comecei a fazer novamente como um ponto de cultura. Só que quando eu fui pedir dinheiro lá no M. Dias Branco para poder apoiar, eles falaram que o projeto não estava no entorno da fábrica deles. E aí, depois de um tempo, quando eles precisaram fazer um evento lá em Salvador, numa periferia de Salvador, do lado do porto, do lado da fábrica deles, me chamaram para poder executar essa ação em Salvador. Aqui montamos um escritório de projeto, né, dentro do Aleluia, um evento que congrega mais de 1 milhão de pessoas. Hoje em dia eles têm um escritório, né, organizado para poder elaborar todo o projeto e colocar na Lei Rouanet, e passamos lá 6 anos prestando consultorias no Aleluia. E trabalhamos com vários artistas, como o Marcos Lessa, que foi um dos, né, campeões aí do, né, The Voice, e aqui foi na época que tinha edital dentro da Caixa Econômica, que não tem mais esse edital, e até gostaríamos que voltasse o edital da Caixa do Centro Cultural. Em 2016, montei um MBA em Gestão Cultural, com algumas personalidades e artistas aqui da região, né, tivemos 2 turmas formadas de gestores culturais aqui no estado. E desde 2013, eu venho prestando, né, consultoria em empreendedorismo cultural. Então, para tudo isso acontecer, o que foi que aconteceu? Eu vi os artistas. Tinha esse meu irmão que estava lá no Teatro José de Alencar. E aí, quando eu vi a gama de pessoas que estavam lá no teatro trabalhando, artistas, orquestras, dançarinos, os técnicos, e ganhando muito bem, obrigado. Né? Um mercado que em 2001 a gente estava numa crise econômica muito grande, e eu visualizando esse mercado, peraí, como é que esse pessoal ganha tanto dinheiro, né, dentro de algumas ações que o mercado econômico tradicional não estava tendo? E aí eu comecei a estudar a legislação cultural realmente, para poder entender como o governo liberava dinheiro para esses artistas. E aí, a partir daí, a gente teria que ter uma entidade sem fim lucrativo, um CNPJ, um CPF, para poder trabalhar com o governo. E descobri que tinha uma gama de documentos que eu teria que trabalhar dentro, né, da apresentação desses projetos para o governo do estado, município e federal. Com isso, eu me baseei até mesmo de um amigo meu, despachante do Detran, que ele organizava os documentos no Detran para poder liberar um carro. Hoje em dia, eu sou um despachante de luxo do governo, onde eu junto a gama de documentos para poder liberar recursos. Esses recursos, na maioria das vezes, ele vem por meio de incentivo fiscal, que faz aqueles eventos, né, que o Cartacho estava apresentando para a gente. Mas todos eles ligados no marketing da empresa, para poder ter visibilidade de marca nos eventos que ela participa. Aí só assim a gente consegue, né, como diz aqui no Ceará, o faz-me rir dos artistas, que é depois dessa união de várias documentações para poder a gente ter acesso ao capital. E a economia criativa nada mais é do que, na época, Cláudia Leitão, que era a secretária de Cultura aqui do Estado, fez a Secretaria de Economia Criativa do Governo Federal, do Ministério da Cultura, e aí ela dividiu que é a criação, produção, difusão, o consumo de bens culturais. Né? Mas a economia criativa ela também é, né, ligada à diversidade cultural, inovação, inclusão social e à parte de sustentabilidade. Aqui a Fijan ela apresentou alguns dados, né, concretos que foram coletados e fechados em 2020, e esses dados colocam que, né, o PIB da cultura é 2,9%, né, do PIB nacional. É um PIB satisfatório, né, parecido com alguns PIBs da indústria automobilística e outras indústrias aqui no Brasil. Quando analisamos, né, profundamente, a gente viu que teve um crescimento do consumo e das tecnologias, que também é considerado como economia criativa, mas por causa da pandemia teve uma queda aqui da cultura e da mídia nesse período.
E, analisando alguns números da Fijan, a gente viu que o Ceará ele está em quinto lugar ali de arrecadação de recursos para o setor cultural. Isso é muito importante de ser analisado, porque quando a gente vai para outra análise de como é pago, né, os valores aqui no Ceará, a gente está em último lugar no valor de pagamento de profissionais de cultura do Estado, do Brasil. Então, é bom dar uma analisada muito bem, saber por que o PIB daqui está em quinto lugar e a mão de obra é a última colocada em remuneração em todo o Brasil. Aqui é o impacto que a gente vê da economia, né? A economia ela é um valor intangível, né? E ela se desenvolve a partir de uma economia criativa da indústria, do conhecimento, da cultura de modo geral. Então, a gente tem que proteger essa propriedade intelectual do setor cultural e saber que a gente causa impacto no nosso território, né, como soft power. E a economia, né, a economia criativa, no modo geral, ela está dentro da economia do conhecimento, essa economia do conhecimento que tem a tecnologia e está inclusa também a nossa economia criativa. Aqui é um gráfico para vocês analisarem, né, de onde é a concentração do mercado cultural. Claro que é no Sudeste pela necessidade demográfica e por ter maior visibilidade de marca no Sudeste para as empresas que patrocinam. A Lei Rouanet, que é um dos principais investimentos, né, da área cultural, ela é trabalhada todo mês, mas principalmente no final do ano, quando tem a declaração de imposto completo das empresas. O que eu queria mostrar aqui em termos de investimento é, o incrível que pareça, muita gente fala que colocar projetos na Lei Rouanet é muito fácil, mas projetos complicados, que de 14 a 15 mil projetos são apresentados na lei, apenas 6 mil projetos conseguem ser aprovados. E o problema é que a metade disso é que consegue captar o recurso, consegue chegar em uma empresa e colocar o recurso dentro do projeto cultural. Em termos de valor, isso corresponde a 8 bilhões que é colocado de projetos. Desses 8 bilhões, né, quase 6 bilhões são aprovados, só são captados 1 bilhão e 300 anualmente. A gente, no mercado de cultural, a gente trabalha com 3 leis né, de incentivo especiais. Temos a lei federal, com dedução do imposto de renda, até 4% do imposto a pagar de empresas com lucro real. Trabalhamos também com a isenção fiscal do ICMS, até o governo do estado do Ceará, ele faz o Mecenas Ceará, que está até devendo, era para ter lançado esse edital no ano passado, e esse edital não foi aberto, até hoje também não foi aberto, a gente está esperando agora para maio, né, é onde empresas que pagam o ICMS, elas podem aportar aqui no Ceará até 2% do ICMS, né, em ICMS normal. E também temos leis municipais, que funcionam em alguns municípios, só que aqui no município de Fortaleza também a gente está atrasado, foi aprovada essa lei há quase 8, 10 anos, e a gente não conseguiu ainda executar dentro da Cefim. Aqui, né, se a gente trabalha também com a lei de cultura, muitas entidades, elas trabalham com a lei do esporte, se baseia também na mesma prerrogativa da Lei Rouanet e no mecenato estadual. Temos também, né, criança, o Fundo da Criança é muito importante, muito utilizado no mercado para poder fazer ações direcionadas à criança e adolescente. Temos, se tem para criança, a gente também tem para idoso, onde ele pega também 1% do imposto, né, de empresas ou 6% da pessoa física. A pessoa física é aqui no estado fizemos um estudo que a gente está captando em torno de 3 milhões de pessoa física no decorrer do ano. Mas a capacidade ociosa de captação via pessoa física é de 250 milhões de reais. Então, a gente tem um mundo na frente para poder analisar e saber como as pessoas que pagam impostos poderiam contribuir em projetos incentivados. Aqui, quando você é um OCIP, você também tem direito a fazer uma captação direta nas empresas. E tem um sistema que está parado momentaneamente, mas é o PRONAS e PRONAM, para projetos de saúde também beneficiado com o imposto de renda. No período da pandemia, a gente atuou muito com a Lei Aldir Blanc, vários editais surgiram aqui no mercado, então beneficiou, também teve valores que foram direto para as empresas, para a sustentabilidade das empresas. A gente também trabalhou com o saldo da lei, né, Aldir Blanc, ela sobrou sempre um saldo, e algumas prefeituras fizeram o chamamento público para poder dividir o recurso da melhor maneira, pessoas que nem tinham CPF, elas conseguiam recurso. E agora a gente está com a Lei Paulo Gustavo, onde vai, em média, quase 3 bilhões de reais vão entrar em circulação no Brasil, a partir agora de julho,
e 70% desse valor vai ser trabalhado em audiovisual, em projetos, porque ele vem do fundo, né, do audiovisual e uma parte dele do Fundo Nacional de Cultura. A Lei Aldir Blanc II vai ser uma continuidade da Aldir Blanc para poder a gente ter recurso anualmente distribuído pelo governo federal aos municípios e aos estados. Em média, vai entrar também 3 bilhões a cada ano no mercado para poder, né, dar uma sustentabilidade maior nos projetos culturais. Aqui no Ceará, a gente trabalha muito com a Lei Mecenas e a Lei Federal, fora os editais da Secult, Secult-For, que apoiam diretamente o setor cultural. E editais privados também, como o que estava aberto do BNB e outras empresas que abrem edital. Ações de mercado aqui, pós-pandemia, a gente está entrando no mercado, né, para poder vender a ação cultural. É assim que a maioria dos artistas estão, né, trabalhando. As ações transversais também, para a gente entrar em outros setores da economia e oferecer o serviço artístico. Licitações públicas, parcerias públicas e privadas também acontece, inserção em outros mercados econômicos, né, e a oferta de serviços na internet. Isso é o que está, né, valendo também no mercado. Outra coisa que abriu muito foi o intercâmbio internacional. Eu queria só colocar para vocês aqui, né, 4 pilares que eu acho fundamental para poder quem quer entrar nesse mercado e quem quer desenvolver projetos na área cultural e também empreendimentos, negócios, vender esses negócios para o mercado cultural. Esse, primeiramente, é o planejamento. Aqui é um plano de negócio de empresa criativa, onde uma arquiteta, designer lá de Barcelona, pegou e desenvolveu, como um canvas direcionado para empresas, né, da área cultural. E aí, claro, vocês têm que analisar e ver qual o melhor canvas que vocês podem planejar o seu empreendimento ou o seu projeto para a área cultural. Isso aqui é uma boa plataforma de como vocês. Isso aqui está na internet também, são cursos que vocês podem fazer e saber como preencher esse formulário. O segundo pilar é o próprio projeto, né? O projeto é essencial, é a apresentação que nós temos. Então, o Ministério da Cultura, ele considera um projeto como uma ação que tem começo, meio e fim, e a prerrogativa principal de um projeto cultural é que ele tem um tempo e tem um custo determinado. Então, a gente tem que analisar esses limites para poder construir um bom projeto. E, dentro de um projeto, se aquilo parar dentro de um gerenciamento de projetos, o que eu analisei foi, a primeira coisa que a gente analisa é a qualidade desse projeto. Porque a partir da qualidade é que você vai saber qual o valor determinado dele. E analisando, claro, o tempo, o custo, e aí você faz um escopo de projeto, que é a análise de um resumo desse projeto, para poder ter análise da comunicação, da integração, dos riscos, e aí sim trabalhar os recursos humanos e as aquisições de um projeto. Tudo isso interligado em um sistema de gerenciamento de projetos, você consegue, né, trabalhar muito bem os projetos na área cultural. Um detalhe muito grande é o trabalho com a documentação desses projetos. Então, um pilar muito enorme, porque a gente utiliza várias ferramentas tecnológicas para poder desenvolver um projeto cultural. E aí todas essas, né, disponíveis gratuitamente, muitas delas na internet. Por exemplo, esse FreeMend, que é um mapa mental, onde você, em reuniões, você consegue analisar muito bem o pensamento da reunião e dividir isso em setores e assim trabalhar melhor o seu projeto. Claro, organizar também seu banco de dados, trabalhar o Paintbrush, porque a gente trabalha muito em imagens, documentos dentro do mercado cultural. O Excel é um sistema fundamental de trabalho. Quem não sabe tudo, é bom aprender ou, né, contratar pessoas que sabem, porque tudo é feito no Excel. Formatar muito bem um projeto cultural dentro do Word, né? É difícil a gente entregar um projeto não tão bem formatado. E hoje em dia a gente trabalha com os mapas culturais, coleta de dados, né, de certidões negativas. Você tem que ter o seu CNPJ, um certificado digital, e uma ferramenta que eu gosto muito aqui é a iLove PDF, que ela consegue transformar qualquer documento em outro tipo de documento, né, para poder melhorar e agilizar o nosso trabalho na parte executiva. O quarto pilar aqui é o cadastro, do seu cadastro dentro de sistemas. Aqui no Ceará, vou ter aqui como exemplo meu próprio cadastro do mapa cultural. É a partir daqui que a gente cadastra os editais do Mecenas, editais do governo, do Aldir Blanc, do Paulo Gustavo.
todos eles vão colocar os editais aqui mesmo no Mapa Cultural. Eu mesmo, Paulo, criei uma oportunidade para poder fazer um edital de artes plásticas no Festival de Itinerância, do meu Festival de Cinema, e aí as pessoas iam lá, se cadastravam dentro do Mapa Cultural para poder fazer a itinerância. E, claro, colocando várias informações pertinentes ao trabalho que você desenvolve, né, e sempre atualizado nos últimos 24 meses, que é isso que é analisado pelo governo. O Mecenas, né, que estamos esperando aí, ele dá abertura, ele também é via mapa, e também o Salic Web, que é o sistema da Lei Rouanet. Esse sistema foi atualizado agora, caiu a nova normativa do governo federal, onde foi atualizado os valores de pagamento de artistas, de contratação de espaços e de redistribuição de como trabalhar a Lei Rouanet. Melhorou bastante, voltou a um patamar que antes a gente vinha trabalhando. Tudo isso aqui é para poder, no final, a gente teve também um pilar, que é a comunicação. Sem ela, a gente não traz público, não traz aquela 1 milhão de pessoas para o Aleluia, não leva um público grande lá para o Pau de Barbalha. Então, tudo isso a gente utiliza ferramentas na internet para poder trabalhar. Então, essas ferramentas aqui são utilizadas com ADS para poder a gente pagar patrocínio nele e ampliar. Muita coisa também está sendo utilizada hoje em dia com inteligência artificial. E aí, uma vez eu paguei por inteligência artificial no festival, quando estava na pandemia, só com ele eu consegui colocar 30 mil pessoas assistindo filmes universitários dentro da internet, coisa que, né, numa maneira orgânica, eu não conseguiria. São empresas de alto nível de tecnológico que oferecem serviço para políticos, e aí eu vi essa oportunidade e contratei essa empresa para poder desenvolver a tecnologia para projetos culturais. E um sexto pilar aqui é a própria execução do projeto. Então, se a gente tem uma execução aqui, a gente tem que ter um bom trabalho, tanto na na produção mesmo e na pós-produção. Se eu faço um projeto capenga, esse projeto vai se transformar em uma produção ruim e eu vou prestar contas, né, problemáticas com o governo, vou ser capaz até de devolver o dinheiro dentro da produção. Por isso que eu sou mais especialista dentro do setor, eu faço desde o planejamento, ao cadastro, a execução do projeto, para poder prestar contas muito bem de um projeto, e aí todo ano o projeto ser beneficiado com lei de incentivo dentro do governo federal, ou governo estadual, qualquer deles. Para isso, né, a gente utiliza várias técnicas de coleta de dados, informações, fotografias dos projetos, né, a mídia que foi acontecida dentro do projeto, e faz um cálculo de conciliação bancária, de análise desses projetos, para aí sim colocar desses sistemas em formulários ou sistemas informatizados do governo para poder prestar conta. É assim que um executivo executa projetos culturais, né, e aqui é um prazer vir aqui. Peço, né, agradeço aqui a Estela Pavan por ter convidado o Cine de Eventos. É um momento ímpar que o setor de eventos, né, muito cogitado dentro do mercado, ele também se beneficie com lei de incentivo, produção cultural, para poder ampliar ainda mais os seus projetos que acontecem. A Enel pegou e colocou totalmente uma ligação de marketing para patrocínio de projetos de sustentabilidade dentro da Enel. E isso fez com que, né, frustrassem vários projetos culturais que submetiam projetos dentro da Enel pela equipe dela sem entender o que é o mercado cultural. Então, graças a Deus que a Enel vai sair, que é uma concessionária, a gente continua com a nossa empresa, que é a Companhia Energética do Estado do Ceará, e aí vai entrar uma empresa que trabalha em Rio Grande do Norte, na Bahia, em Brasília, em algumas regiões aqui do Brasil, que já tem um programa de editais para receber projetos culturais. Então, né, graças a Deus que essa empresa saiu, estamos esperando agora por outra empresa com responsabilidade para poder atuar no mercado. Ela é a maior pagadora de ICMS no Estado e ela tem de 1,5 milhão todo mês para poder apoiar. O problema é que também o próprio governo do Estado utiliza a Enel para a captação do seu Fundo Estadual de Cultura. E isso faz com que o próprio governo concorra com o mercado cultural. Mas isso é uma análise que a Enel tem capital suficiente para poder bancar tanto o Fundo Nacional, o Fundo Estadual, como o Mecenato Estadual. Obrigado pelo apoio, né? Contem conosco. Valeu. Bem, o cerimonial também dá os parabéns ao senhor Paulo Benevides pela sua brilhante palestra. O cerimonial convida a todos para se dirigirem até o hall, porque serviremos agora um coffee break. Voltaremos em 15 minutos para darmos continuidade à nossa programação. Dentro de 15 minutos retornaremos então para a próxima palestra. Bom café para vocês e até já.